E aí, pessoas, como é que vocês estão? De boa? Vamos começar a nossa aulinha. Hoje a gente vai falar sobre a transformação de números decimais em fração e de fração em número decimal, né? A gente vai ver essa relação. Vocês já sabem, vocês já viram no quinto ano que existe uma relação entre esses números. Não vamos conversar muito, né, galera? Vamos lá para a nossa aula, beleza? Se você não é inscrito no canal, você já se inscreve aí, já deixa aquele like, comenta. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, ó, que a gente se ajuda. Se você estiver procurando outro conteúdo que envolva matemática, talvez a gente tenha aqui, né? Procura aí que você vai encontrar se tiver. Se não tiver, você deixa nos comentários o que é que você quer, que aí eu faço um vídeo especial para você. Olha aí, tá vendo? Como é o canal Matemáticas Arri. O professor aqui, cara, sabe, vocês têm dúvida e a gente tá aqui para tirar, beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos começar com a parte básica de fração, só para a gente não ficar muito perdido, né? Vamos aqui, ó. A fração é uma relação, né, entre dois números. A gente começa estudando fração como se fosse razão, né? Também existe essa ideia. Tem até aqui no canal, mas eu tenho que falar sobre isso básico só para vocês não ficarem perdidos quando eu estiver falando aqui alguns termos, tá? Primeiro, vamos colocar aqui uma fração. Vou colocar aqui 1/4. É assim que se lê, 1/4. Esse númerozinho de cima a gente chama de numerador. Só lembrando, tem várias aulas aqui no canal falando sobre fração, tá? Aqui eu tô só dizendo alguns termos, só pra gente não se perder na hora que a gente for resolver algumas coisas aqui. E o de baixo a gente chama de denominador. De boa aí? Sem problema? Então, o de cima é numerador, o de baixo é o denominador. Quando a gente tem aquelas fraçõezinhas com desenhos, né? Suponha que eu tenha aqui essa fração. E eu peguei 1, 2, 3. Peguei 3 pedaços aí de, vamos dizer que é uma pizza, né? De chocolate. Diga-se de passagem. Adoro pizza de chocolate, cara. É uma delícia. Mas vamos nós. Aqui a gente tem uma pizza que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, né? O básico do básico. E foram comidos 3. Como é que eu escrevo essa fração? Da seguinte maneira, ó. Quantos eu tenho no total? Eu tenho 8. Quantos foram comidos? 3. Então pronto, ó. O numerador me diz a quantidade que foi tirada ou a quantidade que restou, né? Depende do como é colocado na questão. E o denominador de baixo, ele diz a quantidade total, quanto tinha no total, tá bom? Falando isso só porque quando a gente for falar de numerador, denominador, essas coisas, você ficar sabendo o que é cada um deles. Agora, a gente vai falar sobre a transformação de número decimal em fração, depois de fração em número decimal. Essa aula vai ser curtinha, viu, galera? Não vai ser muito grande, não. Vamos aqui. Vou colocar aqui 0,5. Como é que eu transformo 0,5 em fração? Aqui é muito simples, tá? Muito simples. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o número, só a parte válida, né? Não vou pegar 0, vou pegar o 5. E vou olhar quantos algarismos eu tenho depois da vírgula. Nesse caso eu tenho quantos? Eu só tenho 1, não é? Então aqui vai ser 10. E aí ainda posso continuar. Ah, o Ulisses é obrigatório? É, galera, isso é obrigatório. Simplificar é obrigatório, tá? Quando eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu tenho que fazer isso. Então aqui, ó, o 5 é divisível por 5 e o 10 é divisível por 5 também. Então eu posso dividir aqui, ó, em cima por 5 e embaixo por 5. Ah, Ulisses, mas embaixo dá por 2 também. Eu posso dividir em cima por 5 e embaixo por 2? Não. Fração é um negócio certinho. Se em cima eu divido por 2, embaixo eu tenho que dividir por 2. Se em cima eu divido por 5, embaixo tem que ser por 5. Sempre assim, você tem que manter essa proporção. Se eu multiplicar em cima por um número e multiplicar embaixo pelo mesmo número, essa fração não se altera. A gente vai ter tempo, tá? E oportunidades para estudar isso um pouco mais, tá bom? Então, vamos continuar aí. Eu estava simplificando, eu estava dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, vai ser assim, ó.
5 dividido para 5 vai dar 1. 10 dividido para 5 vai dar 2. E foi, né? Acabou, agora não tenho mais como dividir ninguém. Vamos colocar um outro exemplozinho aqui. Pronto, eu tenho aí o 0,13 e quero transformar esse 0,13 em fração. Como é que eu faço? Muito simples, jovem, muito simples. Qual é o número que está aqui? O número válido? 13, né? Então eu vou pegar 13, passo o tracinho. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2. É sempre depois da vírgula que você olha, ó. 2 algarismos depois da vírgula. Então aqui vai ser 100. Pronto, acabou. Dá para dividir em cima e embaixo? Dá não. Então acabou aí. Um outro exemplo bonitinho aí, né? O 3,271. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o número válido. O número válido, pessoal, é sem a vírgula. Então eu vou pegar o 3.271. Número válido. Pego tudo. Agora eu vou olhar para cá, ó, sempre depois da vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Ou seja, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 271, são 3 algarismos. Então vai ser 1000. Não dá para simplificar, então eu acabo aí. Isso é transformar número decimal em fração. Existe um outro caso, que são as dízimas, que a gente não vai falar hoje, tá? A gente vai ter tempo. Não apressa as coisas não, Luiz. Não apressa não, que vai dar certo. Então, isso aqui é transformar número decimal em fração. Simples. Vamos agora para o contrário. Transformar fração em número decimal. E aí eu vou ter que dividir em 2 partezinhas, né? Vamos aqui. Pronto, já coloquei 3 exemplozinhos bonitinhos aí para a gente já trabalhar com eles, né? Primeiro, pessoal, eu disse que ia dividir em 2 partes, vocês lembram? Claro que lembra, né? Eu falei nesse instante, não tem nem condição. Primeiro, com denominador decimal, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e aí vai embora. Primeiro assim, depois com o denominador não decimal. Com o denominador decimal, é muito simples. Você escreve o numerador, aqui, o numerador, bonitinho, e você olha aqui, ó, quantos zerinhos eu tenho no denominador. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1 zero, então vai ter uma casa decimal, então 1,2. Aqui eu tenho 3 centésimos, você escreve o 3, e aí vamos lá, quantos zeros? 2 zeros, então o número aqui vai precisar de 2 casas decimais, então eu vou fazer isso, ó, 1, 2, a vírgula vai ficar bem aqui, e aqui você completa, ó. Como eu tinha 2 zeros no denominador, eu vou ter 2 casas decimais. 403 milésimos, é assim que se lê, né? 403 milésimos. O que é que você vai fazer? Você vai escrever o 403, que é o numerador, e vai contar quantos zerinhos, ó? 1, 2, 3. Tem 3 zerinhos, então aqui tem que ter 3 casas decimais. Você vai fazer 1. Sempre começa daqui, ó. Quando o número não tem vírgula, você sempre começa daqui. Quando a gente vai fazendo outras divisões, por 10, 100, 1000, que o número já tiver vírgula, aí é outra coisa. Mas aqui o número não vai ter vírgula. O numerador não tem vírgula. Logo, eu tenho que fazer a partir daqui, da direita para a esquerda. Então vai ser 1, 2, 3. Preciso de 3. Então, vírgula, 0, ó. 3 zerinhos, 3 casas decimais, 3 algarismos depois da vírgula. E isso aí é quando eu tenho frações decimais, né? Frações cujo denominador é 10, 100, 1000, 10.000. Vamos para a próxima, que seria qualquer outra fração, né? Pessoal, aqui a gente vai trabalhar com divisões não exatas em alguns casos, então não vou colocar esse tipo de exemplo, tá? Eu vou colocar só exemplos que a gente possa resolver de boa, tá bom? Vamos lá, eu tenho 1/4, aquele primeiro exemplo que eu coloquei lá. 1/4, pessoal, é eu pegar uma coisa, dividir em 4 partes e tirar uma dessas partes. Pode ser uma pizza, né? Um bombom, chocolate, seja lá o que for. Iguais, partes iguais, tá bom? Quando a gente fala de fração, sempre estou falando de partes iguais. Nunca aquele negócio de qualquer jeito, não. Sempre partes iguais. Pronto. Aqui, para transformar isso aqui numa fração, eu vou ter que dividir. Ou você vai pensar no seguinte, espera,
1/4, vou pensar em dinheiro, né? Vou pensar em dinheirinho. Se eu tiver R$1 e dividir em 4 partes, vão ficar 4 partes valendo quanto? Eu não estou falando de dividir a moeda não, tá, galera? Estou falando de dividir o valor, por favor. Aí o cara vai e corta a moeda. Não, estou falando do valor. Então, R$1 dividido para 4 pessoas vai dar quanto? Vai dar 0,25 para cada um. Não é isso? Ó, 0,25 para cada um. Então, como é que eu faço para transformar uma fração no número decimal? Eu vou ter que dividir. Por exemplo, se eu tiver 4/5, eu tenho R$4 para dividir para 5 pessoas. Isso dá quanto? Isso dá 80 centavos, ou 0,8. Você está vendo aí que o que é que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o numerador pelo denominador. E é assim que a gente faz esse tipo de transformação. Se eu tiver, por exemplo, 8 dividido para 15, eu peço que vocês deem uma parada no vídeo e façam essa continha numa calculadora, para você ver quanto é que dá. Você vai ver que vai dar 0,5333. E esse 3 não acaba nunca. É isso aqui que a gente chama de dízima periódica. Fiz essa só para vocês verem. Por isso que eu pedi para vocês fazerem na calculadora e não no braçal, tá bom? Você vai ver que isso aqui não tem fim. Tem como transformar isso aqui numa fração? Tem, tá aqui ela, né? Mas a gente vai aprender isso depois. Estou só falando que vão ter casos em que vão dar números muito quebrados. Tá legal? E assim, a gente termina a nossa aula de hoje. Uma questão muito simples. E te deixa pensando o seguinte: por que a gente tem que estudar número decimal, né? Por que a gente tem que estudar esses números quebrados? Galera, aí eu já respondo. Isso é muito real, digamos assim. A gente trabalha com isso, né? Basicamente tudo na realidade você vai encontrar um númerozinho decimal, tanto no dinheiro, quanto na sua altura, no seu peso. Você vai no supermercado e pede para, sei lá, você vai comprar carne, você vai ver que tem uns quebradinhos. Você vai ver a gasolina, você pode olhar no preço da gasolina que tem 6,2934. Você está vendo que tem uns númerozinhos quebradinhos ali. Esses quebradinhos são os números decimais. Então você tem que estudar isso justamente para quê? Para que você não seja enrolado por aí, né? Porque você vai trabalhar com esse tipo de número. Você tem que ter conhecimento para poder trabalhar com ele. Tá legal? Então nossa aula fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.